Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do leite. Estou aqui com o especialista, o Andrés Padilha, que é analista de mercado do Rabobank, que vai falar um pouquinho para a gente de como a gente vai se encaminhando para o final desse primeiro semestre de 2023 e quais são as perspectivas para a segunda metade do ano para esse setor. Então, seja muito bem-vindo, Andrés. Olá, Letícia, muito obrigado. Andrés, nesse começo de ano, esse começo de 2023, pelo menos até agora o pagamento realizado no mês de abril, né, referente ao leite captado no mês de abril, a gente viu um aumento nos preços pagos ao produtor do leite em um momento atípico, um momento em que as bacias leiteiras estavam com as pastagens, deveriam estar com as pastagens mais vigorosas. Isso não aconteceu, um momento que a gente deveria ter uma captação de leite maior, essa captação diminuiu e, consequentemente, os preços pagos ao produtor aumentaram. O que a gente vê para esse final de semestre? Esse cenário ele deve começar a ver alguma coisa de mudança? O que você está percebendo aí das suas análises? Sim, Letícia, a gente está já numa virada, né? Então, vamos ter uma queda de preço aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Em parte porque a produção começa a reagir, também vai ter a safra do sul chegando, então é natural ter agora um recuo nesses preços elevados que a gente teve até agora no primeiro semestre. Certo. E esse aumento da captação, ele vai ser o suficiente para haver uma derrubada de preços de maneira substancial ao produtor? Ou não, a gente vai começar a ver isso de maneira um pouco mais sutil? Eu acho que vem um movimento relativamente forte agora no próximo mês de queda, até porque o preço do leite está num patamar bem elevado, né? Então, pensando aí numa situação de aumento de captação e demanda ainda um pouco morna, né? A gente acredita que essa queda no preço vai se acelerar aí nas próximas semanas, sim. E Andrés, pensando nas importações de leite, né? A gente lembra que o Brasil necessita das importações, mas em um momento que a gente viu nesse começo de ano uma captação que não deveria ser tão baixa, né? E foi, né? A gente viu mês a mês a captação diminuindo, viu-se também as importações de lácteos aumentarem. Comenta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto, como que a gente consegue medir isso percentualmente e como que isso afeta diretamente os preços aqui no mercado brasileiro. Sim, com certeza, Letícia. Estamos tendo um aumento da disponibilidade de leite via importações, então Argentina e Uruguai estão de novo colocando o Brasil como o principal destino das suas exportações, porque o preço aqui no Brasil está mais favorável do que no mercado internacional para eles, né? Então, eles têm a vantagem arancelária ali para exportar para o Brasil e tirar um pouco das vendas da Argélia e outros compradores estratégicos para eles e colocaram mais no mercado nacional aqui, né? Então, acho que esse aumento de importações vai vir forte em maio também, e é mais um fator que nos leva a acreditar nessa queda dos preços ao produtor aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Certo. E Andrés, para esse segundo semestre, né, você comenta da safra do sul do Brasil chegando, né, dessa produção do sul do Brasil chegando. O que a gente deve ver também em relação às exportações? O segundo semestre ele deve apresentar que tipo de movimento no sentido do Brasil, então, fazer essa aquisição dos lácteos? Eu acho que assim, ainda por enquanto vai continuar sendo um cenário interessante para as importações, mas já começa a equilibrar o mercado na medida que esses preços vão caindo, que a disponibilidade interna começa a aumentar também. Então, acho que as importações elas devem moderar aí a alta a partir de junho. E como você falou, né, aumenta a disponibilidade via safra do sul, o produtor continua com uma margem positiva mesmo com uma queda de preço, então acredito que vai ter uma reação aí da produção nacional, mas vai ser um ano de crescimento leve na produção de leite. E, Andrés, em relação aos custos de produção, né, a gente está falando de margem ao produtor, que você comentou que pode haver essa queda, mas o produtor continua ainda tendo margem. Isso vai vir de um incremento na demanda
ou isso vai vir via custos de produção mais baixos que vão aliviar essa pressão ao produtor? Eu acho que assim, o lado dos custos deve ajudar, né? Também lembrando que provavelmente entramos em fenômeno de El Niño, então isso deveria trazer mais chuvas aqui para o centro-oeste, né? E para o sudeste, então isso deve ajudar também nas pastagens aí na primavera e eu acho que mesmo com o preço ao produtor um pouco mais baixo, essa queda nos custos vai ajudar. E lembrando, né, que estamos vindo de um preço ao produtor bem elevado, então há espaço sim ali para um corte de preços e manter margens ainda positivas. E Andrés, muito se fala, né, outros analistas comentam aqui conosco, né, com a nossa redação aqui do Notícias Agrícolas, que os desafios enfrentados pela cadeia leiteira no ano passado fez com que uma certa parcela de produtores desistissem da atividade, que isso teria contribuído, inclusive, para essa menor captação que a gente viu no começo do ano. Você enxerga realmente esse movimento e isso nesse ano deve ter um freio, né? Esses produtores vendo então esses custos de produção baixando um pouco mais, esses preços pagos ao produtor que aumentaram, esse movimento de êxodo, se houve, ele deve ter um freio? Eu acho que continua esse movimento, Letícia. O que a gente está vendo é os produtores menores continuam saindo da atividade, né? Porque os custos são altos, o custo da mão de obra continua aumentando em todas as regiões principais, então há uma grande concorrência com outros setores, né? A gente vê uma super safra de soja e milho indo bem também, e outros setores do agronegócio crescendo forte. Então, isso está trazendo mais pressão no custo, tanto aluguel de terra como mão de obra. E o que a gente vê os produtores maiores investindo, ganhando escala, tecnologia e ganhando share de mercado sobre os produtores menores. Então, esse movimento aí de consolidação da base produtora vai continuar forte neste ano também. Certo. Andrés, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse overview para a gente, então, né, de onde a gente partiu desse ano de 2023, desde janeiro, até as nossas perspectivas, então, para esse segundo semestre. A gente segue de olho nesse mercado e em breve a gente te traz de volta, né, para trazer, então, o que realmente vem se confirmando dessas perspectivas, dessas visões de mercado. Muito obrigada. Obrigado a você, Letícia. Muito obrigado. Tá aí, então, estivemos com o Andrés Padilha, que é analista de mercado do Rabobank, nos trazendo essas informações a respeito do mercado do leite. Segundo ele, então, agora para a virada para o segundo semestre, a gente deve ainda ver uma tendência de leite importado ainda entrando bastante no Brasil, já que a gente viu um primeiro semestre de captação diminuindo aqui no mercado interno, tanto que os preços pagos ao produtor subiu, mas a gente deve ver os preços pagos ao produtor, justamente isso, diminuindo um pouco. Vem entrando então a safra de leite vinda do sul do país, que deve exercer um pouco essa pressão de baixa, mas segundo o Andrés, a gente não deve ver o produtor tendo as margens de lucro corridas. Isso porque a gente ainda vê uma possibilidade na recuperação ainda que paulatina na demanda por lácteos e os custos de produção caindo, ou seja, isso contribui para que o produtor siga tendo margem. Uma tendência, uma questão que o André trouxe para a gente é que desde o ano passado muitos analistas vêm comentando com Notícias Agrícolas e o Andrés ele endossa isso, de que os pequenos produtores têm deixado a atividade, isso vem contribuindo inclusive para a redução da captação do leite, e justamente por causa dos custos de produção elevados enfrentados no ano passado e esse ano que ainda pressionam, portanto, o pequeno produtor, aquele que não tem escala, e isso vai concentrando, portanto, o médio e o grande produtor do mercado do leite. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.